Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 de abril do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 16 de Nissan do ano 5782. Até o pôr do sol é o dia 16 de Nissan e também o segundo dia de Pêssar, né? Que nós estamos aí. E até o pôr do sol, né, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos aí no segundo dia de Pêssar e no primeiro dia da contagem do Homer, né, Sefirat HaOmer. Então, o primeiro dia do Homer até o pôr do sol de hoje. A partir do pôr do sol, nós vamos adentrar então no segundo dia, na segunda noite, segundo dia da contagem do Homer. Vamos já comentar daqui a pouco sobre isso daí, ok? Temos aí a nossa semana de Hag Hamatzot, né? A festa dos pães asmos, né? Ou pães sem fermentos, né? Também conhecido como pães ázimos, né? E é uma semana aí de refinamento, né? Adentramos na contagem do Homer, estamos no primeiro dia, e juntamente com Pêssar, né, temos aí um período de profundo refinamento do nosso ser, da nossa personalidade, da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. Então é um período de refinamento espiritual muito forte, e nós precisamos realmente estarmos dispostos aí a estarmos presentes nesses momentos sublimes, nesse processo que Deus concede a cada um de nós, né? Para nós, Bnei Noach, é uma ação voluntária, é uma ação que é movida por um grande amor pelo Eterno, como diz, né? Que a centelha divina em nós, ela possa ser acesa, e ela possa, de fato, inflamar e fazer arder em nós um amor verdadeiro por Deus no nosso dia a dia. Então, são aprendizados que nós temos aí, e o intuito do Eterno é exatamente fazer esse refinamento. Às vezes, né, nós, quando falhamos, nós colocamos um peso muito forte sobre nós, né? Nós achamos que realmente as coisas não vão dar certo para mim, não, eu não tenho jeito, né? Eu realmente não vou conseguir participar dessa jornada, Deus não quer nada comigo, e por aí afora vai. Muitas vezes nas nossas falhas, nós colocamos um jugo sobre nós que Deus não coloca, né? Nós falhamos e muitas vezes nós mesmos nos penalizamos, e Deus não está nos penalizando. Muitas vezes nós falhamos na nossa obediência para com Hashem, né? E os seus mandamentos, e nós já achamos que é o fim do mundo, e Deus não colocou um ponto final para nós, né? Então é importante nós sabermos apreciar e aproveitarmos realmente cada oportunidade que Deus nos concede. Baal Shem Tov, né, o fundador do Hassidismo, ele disse uma frase muito interessante e é propícia para este momento. Ele disse: não perca um único dia sem fazer uma mitzvah. Ou seja, não perca um único dia sem fazer, sem cumprir, sem obedecer um mandamento, né? Então nós temos aí, para nós não judeus, Bnei Noach, nós temos aí as 7 leis universais e algumas coisas a mais dentro daquilo que é explícito para o povo judeu, o nosso irmão mais velho, mas com orientação rabínica, algumas coisas a mais nós estamos aí realmente aplicando no nosso dia a dia. Nós estamos numa jornada partindo do zero para o infinito. Essa é a realidade. Nós viemos, né, como diz o profeta, nós viemos de veredas tortuosas, enganosas, recebemos por herança, né, mentiras, enganos, e a partir do momento que nós abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico
e orientação rabínica é o do zero para o infinito. Então essa é a nossa jornada. Então nós não sabemos tudo, não aprendemos tudo, não temos condições de fazer tudo que é necessário. Aliás, os próprios sábios dizem que com tanta sabedoria que nós contemplamos deles, né? Eles mesmos falam, ainda não sei nada. Os tzadikim, os justos, né? Através das suas gerações, eles também disseram, né? Eu sou falho, eu também erro. Ou seja, tudo dentro desta visão é para nós vermos que realmente a nossa jornada como Benei Noah é um aprendizado eterno, é do zero para o infinito. Então, por isso, se você falha, né, você realmente comete aí uma ausência ou omissão na obediência da mitzvah de Hashem, não significa que é o fim do mundo e nem que Deus colocou um ponto final para você. Muito pelo contrário. O que nós estamos vivenciando a semana passada, uma semana de preparação para Pesach. Adentramos em Pesach e no Shabat. Assim que findamos o Shabat, sábado à noite, né, ou seja, ontem à noite, nós iniciamos a contagem do Omer, Sefirat HaOmer, até o pôr do sol de hoje, primeiro dia de Omer, e a partir do pôr do sol, segundo dia de Omer, nos nossos canais nós colocamos aí, né, o link para a contagem do Omer, ok? Então você pode entrar lá todo dia, tá lá atualizado, é automático, você entra no link e é automático o dia específico da contagem do Omer. Né? Preserve o link, você vai ter continuamente aí durante os 49 dias a atualização diária através do próprio link, a contagem do Omer. Caso alguém não recebeu, é só mandar para a gente aí no Zap, né? Mandar aí uma solicitação do link e a gente envia sem sombra de dúvidas, ok? Então, dentro disso tudo aqui, o que nós temos aqui? É o refinamento da nossa personalidade, o refinamento da nossa vida espiritual. E é isso que Deus quer de cada um de nós. É nesse sentido que Deus quer que nós aprendamos realmente o seu santo querer. Então, aquela questão, este ano eu não fiz nada, ponto final, não fez nada, beleza, zero. Mas, né, o seu propósito é que o ano que vem eu venha estar presente nestas atividades. Então, se Mashiach não vier até lá, não se manifestar até lá, então você tem que firmar esse propósito. O ano que vem, né, se não for em Yerushalayim, né, Rabá, né, Birushalayim, Leshana Rabá, Birushalayim, ano que vem em Jerusalém. Isso automaticamente quer dizer com Mashiach. Se não for em Jerusalém, então nós estaremos nas comunidades, nas regiões, etc. e tal. Então você já vai se planejando sobre isso daí, né? Para que o ano que vem você possa planejar as suas férias, você possa planejar as folgas do seu trabalho, né? Você possa programar não viajar nesse período, né? Eu vou sair de férias. Não, eu vou me dedicar aqui, ó, Pesach e o início da contagem de Omer. É isso daqui que conta, o resto é tudo passageiro, né? Isso daí é quando sobra o tempo, eu tenho como viajar e etc, sair de férias, etc. Mas é fundamental você planejar, de fato, a questão da sua participação nas festividades a Hashem. São festividades bíblicas e festividades para Deus, ok? Então é nesse sentido que nós precisamos nos organizarmos melhor no nosso dia a dia. Então, nesse aspecto aí, Pesach e Hag Hamatzot mais Sefirat HaOmer, nós temos aí a oportunidade que Deus nos dá para fazermos o nosso refinamento espiritual. Ou seja, melhorar a nossa vida espiritual, a nossa obediência e também a nossa comunhão com Deus, a nossa harmonia com Deus,
para que nós possamos também ter uma harmonia, uma boa comunhão com o próximo, ok? Então é nesse sentido aí. Então por isso, né, amados, vamos estar aí de fato dentro desse contexto todo, para não estarmos aí, né, escapulindo, né, ou para a direita ou para a esquerda com um monte de desculpas, e sendo que Deus sempre está nos dando novas oportunidades de nós podermos realmente estarmos nessa harmonia, nessa sintonia com Deus, ok? Algumas coisas aqui para nós nos apercebermos, né? Que apesar de tudo, né? Coisas boas e maravilhosas estão acontecendo nos quatro ventos da terra, né? Infelizmente, muitos meios de comunicação e muitas vezes, né? Até mesmo a falta, às vezes até de interesse do Beneinor, de pesquisar, procurar, né, aquilo que está acontecendo no mundo no sentido de ver luz e trazer luz, né? Então vejam bem, por exemplo, o que nós queremos dizer aqui. Agora recentemente, né, nós tivemos aí no dia 11 de Nissan, vamos ver aqui o calendário, no dia 11 de Nissan, nós tivemos aqui o aniversário de nascimento do nosso Rebbe, 120 anos, ok? Então, isso ocorreu no dia 12 de abril, né? Isso aconteceu no dia 12 de abril para agora de 2022, né? Então, esse barulhinho que você ouviu aí é que o Benjamin, o netinho, chegou no pedaço aqui, né? Então você já sentiu o drama, né? Então, dentro desse aspecto aqui, vejam bem, coisas boas acontecendo. Entre elas, né? Lá nos Estados Unidos, no Arizona, o governo, né, do Arizona, atendendo ao pedido de uma deputada, Alma Hernandes, né? Juntamente, né, ela como deputada, juntamente com os rabinos ali do Arizona, então levaram ao governador realmente uma petição, né, para que fosse declarado, né, um momento de silêncio como lei, né? Antes era uma opção, mas assim, levar um momento de silêncio nas escolas, principalmente nos primeiros anos, ou seja, as crianças. Então, através disso daí, né, em comemoração e em memória, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, pelos 120 anos da idade do seu nascimento, né? Então, o governador do Arizona, né, ali dos Estados Unidos, junto com a deputada Alma Hernandes e mais os rabinos, né, do Chabad Lubavitch do Arizona, então eles conseguiram que o governador do Arizona, Doug Ducey, né, assinasse, né, num cerimonial que aconteceu ali em Phoenix, essa lei, o momento de silêncio, de 1 a 2 minutos, foi sancionado pelo governador do Arizona, Doug Ducey, agora dia 12 de abril, né, em comemoração aos 120 anos de aniversário do nascimento do Rebbe, né, de memória justa. O que essa lei propõe ali? Quando as crianças adentram a escola, né, antes de iniciar qualquer lição ali pertinente ao que o professor vai passar para os alunos, esse momento de silêncio de 1 a 2 minutos, o professor não fala absolutamente nada, as crianças também não conversam entre si absolutamente nada. De 1 a 2 minutos de silêncio. Ali elas vão fazer uma reflexão delas, sem a ingerência do professor ou da professora. O objetivo disso é o quê? É de envolver os pais com seus filhos dentro da escola. Então, qual que é o objetivo desta lei que a deputada levou ao governador?
obviamente com uma orientação rabínica dos rabinos do Chabad de Lubavitcher, lá do Arizona. O objetivo é fazer com que as crianças possam refletir, fazer uma reflexão, uma autoanálise já desde cedo para o amanhã, para o futuro. Mas ao mesmo tempo trazendo o quê? O que eu vou pensar? O que eu vou refletir? Então as crianças em casa chegam lá e falam assim para o papai e a mamãe: ó, lá na escola agora temos de 1 a 2 minutos todos os dias de, antes do professor dar a nossa lição, de nós fazermos uma reflexão, como sermos melhores para o amanhã. Então, automaticamente, dentro desse aspecto, os rabinos, eles estão trazendo os pais para dentro da escola sem estar presentes, estão trazendo uma comunhão, uma aliança entre pais e filhos. Isso significa trazendo mais amor familiar e não separação. Então é o envolvimento dos pais e dos filhos e dos pais. O que eu vou pensar? No que eu vou refletir nesses 1 a 2 minutos? Então, automaticamente, os pais, os professores não podem dar o tema, não podem dar uma direção absolutamente de nada. Apenas o que os professores vão falar, o que estão falando, né, para os alunos é: consultem os vossos pais. E junto com os vossos pais, vocês trarão o tema de vocês. E vocês farão essa reflexão durante esses 2 minutos. Então, automaticamente, isso daí traz o quê? A escola se unindo à família, a família se unindo à escola. O professor se unindo de uma forma mais com sensibilidade, né, espiritual, com mais sensibilidade pelo ser humano, e o potencial que o professor tem para trazer o ensinamento, melhor dizendo, o ensinamento. Enquanto que, ao mesmo tempo, está trazendo o quê? Os pais e os pais se envolvendo na educação dos filhos, para que possam ter a sensibilidade de respeitar o professor e de aprender com mais agilidade as lições que os professores vão passar para eles. Então, essa união, família e escola, professores e alunos, professores, alunos e pais, pais e filhos, nessa união, pais, filhos, professores. Então, é uma via dupla, vai e vem. Então, o governador do Arizona, ele recebeu a lei e ele aprovou esta lei, né, exatamente em comemoração dos 120 anos do nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel. O momento de silêncio, ele já, agora foi aprovado no Arizona, mas já era lei em outros 15 estados dos Estados Unidos, ok? Então agora são 16 estados que têm a lei do silêncio nas escolas, né? E aí também nós temos aí sobre essa reflexão, né, trazem ali o título como um alimento espiritual. Automaticamente os próprios professores também acabam entrando, né, nesses 2 silêncios de um alimento espiritual. Então, de fato, há uma unidade, união. Então, a base da sociedade, que são as crianças, elas de fato crescendo de forma correta, harmônica, então a sociedade tem muito a ganhar, né? A família tem muito a ganhar, a escola tem muito a ganhar, e o futuro é melhor do que se possa imaginar seguindo esses padrões aí, ok? Então, é esta lição que nós queremos trazer para vocês. A segunda questão que está ligado diretamente ao nosso Rebbe Menachem Mendel, né, é exatamente o presidente Biden, ele proclamou o Dia da Educação para a data do nascimento do Rebbe, né? No momento eu não sei exatamente
se é anualmente ou se é de 4 em 4 anos ou algo parecido, que os presidentes dos Estados Unidos, eles fazem essa proclamação, o Dia da Educação. Então, cada presidente, dentro do seu período de presidente, ele faz essa proclamação. Então, o presidente Biden dos Estados Unidos, ele agora proclamou também no dia 11 de abril, né? O dia 11 de abril foi exatamente na segunda-feira passada, que corresponde ao dia 10 de Nissan. Então, na véspera da data do nascimento do Rebbe Menachem Mendel, o presidente Biden ele divulgou uma proclamação designando o dia 12 de abril, que é a data, corresponde à data hebraica 11 de Nissan, como o Dia da Educação e Compartilhamento nos Estados Unidos, em homenagem aos 120 anos do aniversário do nascimento do Rebbe Menachem Mendel Schneerson, de boa memória. Então, o presidente dos Estados Unidos disse: a devoção do Rebbe em educar as pessoas em todo o mundo e seu profundo respeito pela diversidade, inclusão e justiça igualitária estabeleceram um forte exemplo para gerações de americanos e pessoas em todo o mundo, né? Assim falou o presidente Biden na proclamação do Dia da Educação em nome do Rebbe Menachem Mendel. Tendo sobrevivido a um dos capítulos mais cruéis da história, o Rebbe surgiu determinado a ajudar a curar a alma da humanidade. Então, nessa proclamação do presidente Biden, vem exatamente trazer aquilo que outras pessoas importantes no passado, depois de fazerem uma visita ao Rebbe, e essas pessoas disseram aos Hassidim, aos devotos, os seguidores do Rebbe, né? O Rebbe Menachem Mendel não é só de vocês, judeus e rabinos, mas o Rebbe é de toda a humanidade, é do mundo todo. Então, por isso, nossa geração, né, tem como liderança espiritual o Rebbe Menachem Mendel. A nossa geração, sem exceção, toda a humanidade, tem essa liderança espiritual e essa liderança para esta última geração, porque Mashiach se revelará dentro desta geração, ok? Então, dessa forma, aí o presidente Biden ele continuou dizendo que o trabalho do Rebbe nos lembra, nas palavras do profeta Amós, odiar o mal e amar o bem, e estabelecer a justiça no portão, né? E esse foi, sem sombra de dúvidas, os legados, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel. Hoje, no que seria o aniversário de 120 anos do Rebbe, vamos celebrar todos os educadores, defensores e pioneiros que ensinam aos jovens as lições que criam vizinhos atenciosos e comunidades mais próximas, escreveu o presidente Biden. Vamos nos comprometer a aprender juntos, compartilhando o melhor que temos a oferecer e trabalhando em unidade para o bem comum, né? Então, dentro desse aspecto aí, então, mais uma vez, pela graça bendita de Hashem e na boa memória do nosso Rebbe Menachem Mendel, o presidente Biden proclamou, então, o Dia da Educação em nome do Rebbe Menachem Mendel, né? Então, mais uma vez sendo confirmado que o Rebbe, ele é uma linguagem que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, né? O patrono da educação, né? Aqui está um verdadeiro patrono da educação. Para quem não conhece, é só entrar lá no professor da internet, o Google, e escrever lá, o Rebbe, só isso, o Rebbe. E aí vai aparecer lá, principalmente quando você encontrar o link, né, rabad.org.br, você pode aí tranquilamente abrir as páginas e você vai aprender ricas lições dentro desse contexto, ok? Então vemos aí que o mês de Nissan é um mês maravilhoso, cheio de boas e maravilhosas perspectivas. A nossa geração
tem esperança, tem futuro. O mundo não é da forma que estão pintando aí, no sentido que é desgraça sobre desgraça, que o mundo vai ter a Terceira Guerra Mundial, que o mundo vai acabar com a guerra nuclear e patati e patatá. Isso daí é tudo piada de mau gosto, ok? E todo e qualquer segmento religioso que vem defender essa, entre aspas, né? Não é nem tese, né? Esse pensamento falacioso, né? Então não dê ouvidos, não. A nossa geração tem esperança, tem futuro. O nosso mundo tem futuro. Esse mundo não será dizimado como muitos estão pensando por aí, né? Não será. Nem os perversos que estão querendo alterar o DNA do ser humano e fazer com que o ser humano seja robô e coisas semelhantes por aí afora vai, também não vão progredir, né? Progridem até um ponto, mas chegou naquele ponto que Deus determinou, eles são os primeiros a cair e vai se restabelecendo a devida ordem. O importante é que tanto os Benei Israel, os filhos de Israel, o povo judeu, e os Benei Noach, os não-judeus entre as nações, que estão vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, fale, proclame no alto e bom som, há um só Deus, um só Criador e um só Salvador, trazendo para as pessoas o conhecimento da unidade e da unicidade do único Deus, do único Criador, do único Salvador. E isso vai fazer com que mais presença divina, mais luz, mais santidade vai se manifestando nos quatro ventos do nosso planeta. E aí, as trevas e o mal vão perdendo terreno cada vez mais. E eles sabem, trevas e o mal, que o tempo deles está muito curto. Então, não se detenha e não se deixe dominar pelas questões negativas que estão acontecendo, porque essas coisas negativas têm a sua data de validade que está prestes a vencer. Muito pelo contrário, olhe para cima, olhe para Deus e aprenda com os sábios realmente a verdade da palavra genuína. E você estará num bom caminho, seguindo em direção à redenção final com Mashiach e indo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Baruch Hashem, o nosso shalom de hoje vai para a Ju Pontes, lá de Comodoro, Mato Grosso, a Maria Isabel Gouveia Lucélia, interior de São Paulo, ao casal Berenice e Cássio Altafini, né, com as suas filhas Cassiane e Beatriz, o Saulo Rodrigues, Joinville, Santa Catarina, o Márcio Costa, lá do Pará, as pessoas próximas agora que vamos mencionar fazem parte do grupo História Judaica, são eles a Lucimaria Santos de Anagé, Bahia, o Edson Fernandes, Jaime Felipe de Canoas, Rio Grande do Sul, Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, Valdomiro Marques, Jacir Vieselli de Nebraska, nos Estados Unidos, o Francisco Batista, São Paulo, capital, e o varão aqui, ele se identifica como Portas Compensadas, né? De Santarém, Pará. Né? Então, esse é o grupo da História Judaica. O Éder Braga, São Paulo, capital, a Patrícia Monteiro, lá de Contagem, Minas, a Olga Alencar Falso, Cuiabá, Mato Grosso, a Osair Leal, de Feira de Santana, lá na Bahia, o casal Alessandra Sato de Souza e Orlando Leite, lá de Pinhais, Paraná, né? Ali eles são um casal de emissários na cidade de Pinhais, Paraná. A Edna Cândido, Salvador, Bahia, o Adriano Januário da Silva, Paragominas, Pará, a Maria Cristina Bertoni, lá de Guarulhos, Grande São Paulo, a Fátima Vilela Alves, Ceará,
né, na cidade Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. A Enedina Ferraz Maranhão, Josué Ribeiro Cândido, Dione Mary Martins Bueno, José Carlos Ortolani. Essas pessoas também fazem parte do grupo Lechaim Israel. O casal Roberto Matias e Elizabeth Ocihara, lá de Santo André, Grande São Paulo. O Walter Sanches, também de Guarulhos, Grande São Paulo. Silas Silva, lá do Rio Branco, Acre. E Missier Pereira, de Campina Grande, Paraíba, né? E estamos aí também com a Lucimara Rodrigues, de Marília, a Malu, do Distrito Federal, Brasília, o casal, né, Edilaine Minorello e o marido, o Claudemir Jesus da Silva, a Aislan, né, dos Santos, Aylan Santos, lá de Belém do Pará, ao Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem. Então, temos aí estas pessoas mais aí, ao Josélio Tavares, ele estava esquecendo, hein, Josélio Tavares? Lá de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, tá por aí também. O José Hélio Tavares foi o primeiro na conexão de hoje, Baruch Hashem. Então vamos em frente aí que temos bastante coisa para aprendermos nessa semana, ok? Nós estamos na nossa segunda semana de Pêssar. Então as nossas leituras dessa semana, elas estão no livro de Levítico, os capítulos 22 e 23, ok? Então temos aí hoje, dia 16 de Nissan, do ano 5782, na nossa história, né, na história judaica, nesta data, nós temos as seguintes questões. Sodoma e todas as campinas, né, de Sodoma e Gomorra foram destruídas no ano 1714, antes da Era Comum, né? Então as perversas cidades do Vale de Sodoma, incluindo Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, foram destruídas como punição de seus pecados. Somente Lot, sua esposa e suas 2 filhas foram salvos. A mulher de Lot, porém, foi transformada num pilar de sal quando deixou de respeitar a advertência divina de não olhar para trás, para as cidades em chama, né? Então, dentro disso daí, temos nessa data aí também, ok? A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, shalom, shalom. Nessa data também, no ano 1273, antes da Era Comum, no dia 16 de Nissan, do ano 2488, a contar da criação, 6 dias antes de os filhos de Israel entrarem na terra santa sob a liderança de Yehoshua, o suprimento remanescente do miraculoso pão do céu, maná, que os tinha sustentado desde seu êxodo do Egito, 40 anos atrás, terminou. O maná tinha parado de cair no dia 7 de Adar, data de falecimento de Moshe. Após levar a oferenda do homem ao santuário que eles erigiram em Gilgal, o povo preparou seu pão não fermentado pela primeira vez com a produção da terra. No ano 357, antes da Era Comum, Esther aparece na presença do rei Ahasverosh. No terceiro dia do jejum proclamado por Mordecai a seu pedido, a rainha Esther apareceu sem ser chamada perante o rei Ahasverosh, uma ofensa capital. O rei, no entanto, estendeu seu cetro real para ela, significando seu consentimento para que se aproximasse. Esther pediu que Ahasverosh comparecesse a uma festa particular com ela, levando Hamã. Segundo uma opinião no Talmud, seu plano era deixar Ahasverosh invejoso de sua aparente amizade com Hamã, para que ele,
matasse a ambos, salvando assim o povo judeu do decreto de Haman, né? Então, há um pensamento aqui, uma segunda opinião, que a rainha Esther, ela procurou dessa forma aqui, convidando os dois para o jantar, justamente para estimular, né, os ciúmes do rei, e assim ele pudesse matar os dois. E nesse sentido, então, o propósito de Haman, o seu decreto de exterminar os judeus nas 127 províncias do rei, caíssem por terra, porque a partir do momento que ele morresse, então automaticamente não seria cumprido o seu decreto, né? Então, há uma segunda opinião que defende isto, né? E então é uma segunda opinião. Prevalece aquela que está registrado, né? Rainha Esther se revela como judia e o plano de Haman, e então o rei Ahasverosh determina o fim de Haman, ok? E dá a liberdade para os judeus se defenderem dos ataques. A partir do pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar no segundo dia da contagem do Homer. Como no calendário judaico, o dia começa ao anoitecer do dia anterior. Então, nós contamos o Homer para amanhã, hoje à noite. Então, hoje à noite, hoje são 2 dias da contagem do Homer, né? Então, é a contagem do Homer que será feita durante 49 dias, né? Que refaz a jornada espiritual de 7 semanas dos nossos antepassados, do Êxodo ao Sinai. Cada noite é recitado, né, a contagem do Homer até chegar no 50º dia, que é Shavuot, o dia da entrega da Torá no Monte Sinai, ok? A Sefirá desta noite, né, nós tivemos aí a noite de ontem, ontem à noite a nossa contagem como primeiro dia, nós tivemos aí a contagem da Sefirá como Hesed Shiber-Hesed, né, bondade sobre bondade. E hoje à noite nós teremos aí então a contagem sobre restrição na bondade, que é Gevorah Sheber-Hesed. Os ensinamentos da Kabbalah explicam que há 7 atributos divinos, conhecidos como Sefirot, 7 das 10 Sefirot, que Deus assume para se relacionar com nossa existência. Ou seja, através dessas 10 Sefirot, a revelação divina, né? São os filtros de Deus para a sua presença entre nós, neste planeta, neste universo, que é conhecido como Shekhinah, a presença divina. Então, as 10 Sefirot são filtros para que a Shekhinah, a presença divina, seja uma realidade no nosso mundo, de uma forma que nós possamos suportar a presença divina e o próprio universo possa suportar essa presença divina. Porque se Deus se revelar como ele de fato o é, tudo volta ao zero absoluto, nessa configuração que nós estamos. Então, por isso, as Sefirot, as 10 Sefirot são os filtros para a revelação divina, para se relacionar com a nossa existência. Elas são conhecidas no hebraico como Hesed, Gevorah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod e Malchut, né? Traduzindo amor, força, beleza, vitória, esplendor, fundação e soberania. No ser humano, criado à imagem de Deus, as 7 Sefirot estão espelhadas nos 7 atributos emocionais da alma humana: bondade, restrição, harmonia, ambição, humildade, conexão e receptividade. E cada um desses 7 atributos da alma humana, elas estão automaticamente conectados com as 7 Sefirot, que o amor, a força, a beleza, a vitória, esplendor, fundação e soberania. Então, por isso, né, durante esse período todo da contagem do Homer, nós teremos aí realmente essa conexão. A alma divina
com os seus atributos emocionais e, ao mesmo tempo, com a questão da Sefirot, as 7 Sefirot que estão em conexão com o ser humano. E dentro desse aspecto aí, nós vamos aprendendo o quê? Nós vamos aprendendo o refinamento espiritual, o refinamento da nossa personalidade, né? Alguém pode dizer assim, eu sou gente boa. Não é não, você não é gente boa não. Eu não sou gente boa não. Nós precisamos de refinamento. Enquanto nós não chegarmos naquele nível, nós precisamos continuamente, né? É uma caminhada, uma jornada contínua. Eu não posso chegar no momento e dizer assim, eu sou gente boa, eu sou bom. E pronto, acabou. Negativo. É a mesma coisa que quando você pergunta para uma pessoa assim, olá, tudo bem? E a pessoa responde, tudo bem, se melhorar, estraga. Quando que algo que melhora, estraga? Então, essa é a questão. Então, a pessoa chegou no nível, entre aspas, né? Tá tudo bem comigo, tá ótimo, se melhorar, vai estragar, não precisa melhorar mais nada. Então, ela chegou no seu limite. O que sobra agora? Só a morte. Alguém quer morrer aí? Levanta a mão. Ainda bem que ninguém é presencial, né? Senão a gente ia ver ninguém levantando a mão. Certo? Então essa questão, quando nós chegamos numa posição e falamos, tá tudo jóia, se melhorar estraga, eu sou bom, então você chegou no seu limite. Se você chegou no seu limite, então começa a despedir das pessoas. Porque o próximo passo é a morte, que pode chegar a qualquer momento. Graças a Deus que ainda não cheguei nesse nível. Ufa! Ok? Para entendermos a realidade desses fatos aí, tá bom, gente? Então, ou seja, o refinamento espiritual, o refinamento da nossa personalidade, ele precisa ser real, dia a dia. É isso que nos traz Pesach, passar por cima, Hag Hamatzot, a festa dos pães sem fermento, e Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. É um refinamento. E que nós possamos cada vez mais sermos gente fina, como diz o outro. Gente fina, ok? Cada dia melhor, não restam dúvidas, ok? Inês Martins de Pirajuí chegando por aí, a Marli Stael também chegando por aí, a Solange Cândido também chegando por aí, Baruch Hashem. Vamos em frente. Então, dessa forma aí, né? Perfazendo um total de 49 traços, né? Então, a contagem de 49 dias do homem é, portanto, um processo de 49 etapas de autorrefinamento, com cada dia devotado à retificação e aperfeiçoamento de uma das 49 Sefirot, ok? Só recordando, né? Postamos nos grupos o link da contagem do Homer, né? Então, quem está aí nos nossos grupos, tem a contagem do Homer. Quem não está, é só nos solicitar aí no PV a contagem do Homer, que o link nós estaremos aí compartilhando aí com os amados aí, Baruch Hashem por isso, ok? Vamos à nossa leitura de hoje e, se houver tempo, a gente comenta mais alguma coisa, principalmente sobre a questão aí do Homer. São lições preciosas. Mas não esqueça, nós temos aí 49 dias pela frente para essa contagem aí, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira leitura desta semana, a segunda semana de Pêssar, né, que é considerado dentro do calendário judaico, a segunda semana de Pêssar. Então, nessa semana, hoje, primeiro dia, nós vamos ler como primeira leitura da semana, Levítico capítulo 22, do versos 26 ao capítulo 23 e verso 3, ok? Então essa semana nós vamos ler essa parte do capítulo 22 e depois, durante os próximos dias, estaremos lendo completamente o capítulo 23 de Levítico, ok? Então, a nossa primeira aliá de hoje, né, fala assim, capítulo 22, a partir do verso 26, e vamos até o capítulo 23 e o verso 3.
Então o texto nos diz para nós nessa segunda semana de Pêssar: e o Eterno falou a Moisés dizendo: o boi, o carneiro ou a cabra, quando nascerem, ficarão por 7 dias atrás de sua mãe, e no 8º dia em diante serão aceitos por sacrifício, como oferta queimada ao Eterno. A vaca ou ovelha, a elas e as suas crias, mãe e cria, não degolareis no mesmo dia. E quando oferecer de sacrifício de graças ao Eterno, o oferecereis para que seja aceito conforme a vontade, a vossa vontade. E no mesmo dia será comido, não deixareis ficar dele até pela manhã. Eu sou o Eterno, e guardareis meus preceitos e os fareis. Eu sou o Eterno. E não profanareis o nome de minha santidade, e sereis santificado entre os filhos de Israel. Eu sou o Eterno, vosso santificador, que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Eterno. Capítulo 23, versos 1 a 3. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas solenes do Eterno, que vós proclamareis como santas convocações, estas serão minhas festas solenes fixas. 6 dias se trabalhará, e no 7º dia será Shabat. De total descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, é Shabat para o Eterno em todas as vossas moradas. Amém, vem amém. Então aqui nós encerramos a nossa primeira aliá. E nessa aliá de hoje nós temos aí, sem sombra de dúvidas, a questão da ordenança do Eterno ao povo judeu sobre a questão das festividades, a forma realmente de fazer o sacrifício. A mãe e o filhote não podem ser mortos no mesmo dia, tem que ser em dias separados, diferentes. Isso daí é exatamente para demonstrar misericórdia nessa situação toda, né? Lembrando que o povo judeu que estava no Egito e saiu do Egito, eles estavam muito familiarizados com animais sendo deuses. E então, eles precisavam realmente, como diz assim, sacrificar a idolatria, para serem livres da idolatria. Ok? E então, por isso tinha a oferenda de pecado, a oferenda de culpa, a oferenda de elevação, as oferendas queimadas, a oferenda de gratidão, né? E assim sucessivamente. Justamente para cada vez mais ir tirando, né, a visão do sacrifício de pecados, né, nesse caso todo, e levando cada vez mais cada judeu a um coração quebrantado e um espírito contrido, como diz o profeta, né, que é esse coração que Deus habita. Assim como também o próprio rei David, num dos seus salmos, ele fala bem claro: se o Eterno realmente desejasse ofertas de bois, de carneiros e etc. e tal, eu os teria feito para perdão de pecados. Mas Deus, ele se alegra com o coração quebrantado e um espírito contrito. Uma verdadeira techuvá, retorno a Deus para um genuíno arrependimento, para não se praticar mais aquele pecado. Então é isto daí que Deus deseja. Então Deus está fazendo todo esse treinamento para que as coisas pudessem andar dessa forma. Mas, né, o ser humano sempre dando aquele escorregão bruto, né? E aí as coisas ficam ruins. Mas o Eterno, ele também fala sobre a questão, firmando em cada versículo: eu sou o Eterno, vosso Deus, eu sou o Eterno, vosso Deus, eu sou o Eterno. Ou seja, Deus está mostrando de forma sistemática e contínua que não há Deus fora dele, como diz através do profeta Isaías. Fora de mim não há Deus e nem Salvador. Capítulo 43 de Isaías, versos 9 a 11. Tem outras passagens que nos fala tanto na Torá, nos profetas, em Salmos, etc. e tal. Então Deus, ele vem realmente trazendo essa questão. Fora de mim não há Deus, fora de mim não há Salvador. Qualquer
outra coisa, qualquer outra pessoa, seja quem for, que queira se apresentar como Deus ou Salvador, está totalmente fora do plano divino. É usurpador. Só há um Deus, só há um Criador e só há um Salvador. Ponto. Não tem conversa, certo? Então, essa é a realidade bíblica. Bem como também quando nós adentramos no capítulo 23, né? Ele nos fala aí das festividades, né? A Hashem fixas, né? Como o Shabat semanal é fixo, as demais festividades, principalmente, né? Pesach, Shavuot e Sukkot, as três grandes festas da peregrinação, né? Todo judeu entre 20 e 60 anos de idade, em qualquer lugar do mundo que habitasse, ele tinha por dever, obrigação, sair e ir para estas festividades, estar ali em Jerusalém, no Beit HaMikdash, para estas festividades de peregrinações. E era onde que realmente havia milhões de judeus se dirigindo para a Jerusalém, para estas festividades, né? E era realmente um percurso de caravanas festivas, alegres, cantando, tocando instrumentos, dançando, e sempre ali, ou todo o grupo das suas localidades indo a Jerusalém com grande alegria, com grande festa. Então, é nesse sentido que o Eterno fala para conosco, né? Que nós precisamos realmente estarmos presentes nas festividades a Hashem. Ok? Baruch Hashem. Voltando sobre a questão de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, os nossos sábios trazem para nós uma reflexão sobre essa questão, né? Então, na Torá consta lá em Vaikra Levítico, capítulo 23, verso 15 e 16, que veremos aí nos próximos dias, né? Usfartem lachem sheva shabatot temimot tiriena ad mimachorat ha-shabat ha-shevit tisperu hamishim yom. Contareis para vós 7 semanas completas, serão até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias. Então, primeiramente, a Torá nos ordena contar 7 semanas e depois contar os 50 dias. Então, devemos contar 7 semanas, que corresponde a 49 dias, né? Ou 50 dias. Nossos sábios nos dizem que devemos contar até o 50º dia, mas não inclusive este. O motivo é, esta conduta é que o número 7 representa conceitos da natureza, porque o mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus se absteve de criar. Que sua sabedoria e sua vontade, que o mundo se conduzisse dentro das normas da natureza estabelecidas e conduzidas por ele, né? Ou seja, Hamechadesh Behol Yom Tamid Maaseh Bereshit, que renova a criação todos os dias continuamente. Então a mensagem dentro desse aspecto aqui é que Deus cada dia está renovando a sua criação. Ele continua criando na realidade. Então, cada manhã é um novo início, é um novo princípio. A contar do nada. Parece que o mundo continua a mesma coisa de ontem? Negativo. Deus criou tudo de novo. Você entende isso? Pela fé, pelas palavras da sabedoria. O ontem passou, ele não existe mais. Você consegue voltar para o ontem? Não, né? Então é isso que quer dizer. O ontem foi, tchau. O hoje você está vivendo. O amanhã a Deus pertence. É Ele que sabe do amanhã. Então, o hoje é o que conta a nossa vida para Deus. Se você não souber contar o seu dia hoje, não serviu de nada contar o dia de ontem e nem servirá para o amanhã. Por quê? Porque a contagem é para refinar as nossas almas,
a nossa vida espiritual, a nossa personalidade no nosso dia a dia. Então, nesse aspecto aí, os nossos sábios falam, a Torá então nos ordena contar 50 dias. Contamos 7 semanas, que representam a ordem natural, a natureza. Então, até 49º dia, os 49 dias, as 7 semanas completas, elas representam a ordem natural de todas as coisas. Nós vivemos neste mundo inferior, neste mundo de Asiá, mundo da ação. Nós estamos presentes neste mundo, nessa configuração atual. Então, nós estamos envolvidos com o próprio sistema natural do planeta, no qual Deus criou e aqui onde Ele nos colocou para cumprirmos a nossa missão. Então, isso representa, as 7 semanas completas, a ordem natural das coisas. Ou seja, se você não fizer nada, nada serás. E que nem quando se esvazia uma bexiga, você vai se esvaziando gradativamente. E se continuar, vai chegar num ponto que bexiga murcha não serve para nada. Entendeu? Então, nesse aspecto aí, é para nós seguirmos a ordem natural, a natureza. Podemos alcançar algo que transcende os limites do natural. É o 50º dia. Por isso que os sábios falam que nós precisamos contar também o 50º dia. Por quê? Porque você vai transcender os 49. Você vai transcender as 7 semanas completas. E no 50º dia, qual é a grande novidade desse dia? Outorga da Torá. Shavuot. Ou seja, no que se refere a elementos espirituais, dependendo de nossos esforços e da nossa dedicação, podemos aspirar a uma ascensão acima de nossas próprias limitações, das nossas limitações naturais. Por isso, Deus ele não faz milagres se você não fizer a sua parte. Então, nós fazemos a nossa parte natural, dentro dos nossos limites naturais, em frente, em direção a Deus, em obediência à sua vontade. A partir do momento que nós assim o fazemos, Deus age trazendo milagres em nossas vidas. E você precisa dessa sensibilidade espiritual para discernir os milagres que acontecem na tua vida. Muitas vezes, milagres estão acontecendo continuamente, muitas vezes você não percebe. Às vezes você percebe quando alguma coisa meia dramática acontece, ou quase uma desgraça acontece, aí você fala, opa, Deus me livrou dessa. Mas só que tantos outros milagres que ele vem fazendo todo santo dia, e nós não nos percebemos. Por isso o refinamento é para trazer sensibilidade da nossa consciência divina para captar as mensagens e os sinais de Deus. Ele não vem tocando trombeta, não. Sensibilidade. O amor é algo muito refinado, o amor verdadeiro, ok? Então a contagem dos dias do homem, ela é feita na sequência ascendente, de baixo para cima, de 1 até os 49, uma vez que essa contagem simboliza a ansiedade que temos em atingir o 50º dia, no qual comemoramos então o recebimento da Torá. A contagem deveria ser feita na sequência contrária, descendente. No primeiro dia deveríamos dizer, faltam 49 dias, faltam 48 dias e assim sucessivamente. Mas nós contamos o contrário. Hoje é o primeiro dia, hoje é o segundo, é ascendente, não descendente, Então, entretanto, com todo o objetivo da contagem do homem é atingir o 50º dia e não o 0. Por isso a contagem é de 1 a 50 e não de 50 para 0. Não é invertido.
Então, o objetivo, a ansiedade, a boa ansiedade nesse caso aqui, é alcançarmos o 50º dia. Por quê? Porque é o dia da outorga da Torá, é o dia da entrega da Torá. E nesse dia que Deus fez a entrega da Torá para Moshe e o povo judeu, com os 10 ditos, a Haseret Hadbrot, as 10 palavras do Eterno, conhecido como os 10 mandamentos nas 2 tábuas, elas foram escritas com 620 letras hebraicas, correspondendo exatamente o quê? 613 mandamentos específicos para os judeus e 7 mandamentos para os não-judeus, para as nações, para a humanidade. Então essa contagem, ela tem tudo a ver conosco também, porque é o dia que nós temos aí a outorga da Torá, as 7 leis universais, ok? Então, por isso, essa preparação, né, para alcançar o 50º dia, o dia da outorga da Torá, traz para nós o refinamento espiritual, o refinamento da nossa personalidade, porque nós vamos, né, nessa transição de Pessah, Hag Hamatzot, contagem de Homer, nós estamos nos refinando, né, para poder alcançar um dia tão sagrado como é a outorga da Torá, a entrega da Torá. Então, conforme nos diz o Rav Haron Kotler, de abençoada memória, no seu livro, né, Mishnat Rabbi Aharon, volume 3, os 48 dias da Sefirá são diretamente proporcionais aos 48 níveis citados no Pirkei Avot, no capítulo 6, na Mishnah de número 6, necessários para a integração do homem à Torá, ou seja, humildade, alegria e pureza. Cada um dos 48 dias deve ser dedicados a um dos 48 níveis. E o 49º dia, ele deve ser dedicado à santidade, com os preparativos finais para Kabbalat HaTorá, o recebimento da Torá. Então, por isso, os 48 primeiros dias têm exatamente esse refinamento espiritual e da nossa personalidade. O 49º dia é exatamente uma dedicação especial à santidade, para o 50º dia, que é o grande dia realmente da entrega da Torá. Um momento muito sublime, de altíssimo nível espiritual e de santidade. Então, por isso, contagem do Homer. Sefirat HaOmer. Vamos refinar a nossa personalidade e a nossa alma espiritual. Ok? Pedro Zaghini, lá de Campinas. Baruch Hashem, Pedro Zaghini. Shalom, shalom. Então, amados, seja forte, seja luz, seja refinado naquele requinte de santidade, alegria, como diz, né? De alegria, santidade, pureza e humildade. Isto é uma finesse especial que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Amanhã tem mais, não perca. Shalom, shalom. Até lá.